Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos juntos para mais um momento, mais um encontro. Vamos compartilhar conhecimentos. Eu sou a professora Maria José. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Módulo 4 da EJA. Hoje a nossa disciplina é a disciplina de língua portuguesa. E em língua portuguesa hoje, pessoal, nós vamos falar sobre os tempos verbais e os modos em que os verbos podem ser classificados. Vamos falar sobre os verbos que podem estar no imperativo, no subjuntivo. E vamos falar também sobre os verbos que podem estar classificados no gerúndio, como é a classificação de alguns verbos no gerúndio. Então, na aula de hoje, nós vamos ampliar os nossos conhecimentos sobre verbos. Já estudamos em aulas anteriores que verbo é aquele grupo de palavras que classifica, que indica uma ação. Ou seja, é a classe gramatical de palavras que expressam uma ação, um fenômeno da natureza, um estado, também um desejo, uma mudança, algo que está acontecendo. O verbo é um conjunto, uma classe gramatical de palavras que indica e expressa ação, fenômenos da natureza, estado, ocorrência. E aí nós vamos entender que o verbo, ele pode estar no modo imperativo, ele também pode estar no modo subjuntivo. E o modo imperativo, pessoal, é aquele que impõe uma condição, ou seja, que manda, que tem uma autoridade, Um tom de imperativo que manda fazer algo. Ou seja, impõe uma forma de imperativo, ou seja, manda fazer. Então, o verbo imperativo é aquele onde indica uma ordem, um pedido, um convite ou um comando. E aí vamos analisar aqui algumas frases com o verbo imperativo, Os verbos no modo imperativo. Nós temos aí exemplos de frase. Pare com essa brincadeira. Jogue lixo fora, por favor. Resolva este problema. Vai fazer o dever de casa. Sai da frente. Aqui, pessoal, são alguns exemplos de frases que estão no modo imperativo, que expressa uma ordem, um pedido, um comando. O modo imperativo, pessoal, ele se divide em duas partes. O modo imperativo afirmativo e o modo imperativo negativo. Eu já compartilho aqui com vocês. O modo imperativo afirmativo é aquele onde a ordem, o desejo, ele vai afirmar que algo está acontecendo. No modo imperativo afirmativo, a ordem, o pedido, o convite, o conselho é feito através de uma afirmação. E aqui nós temos um exemplo do verbo parar, do verbo trazer e do verbo sair. E vamos aqui ver com o verbo trazer. Na primeira pessoa, que é o eu, ele não tem conjugação. E aí nós temos na segunda pessoa, tu traz, você traga, nós tragamos, vós trazei, vocês tragam. Vamos ver um exemplo com o verbo trazer? A frase é: traga a mala, iremos viajar. Perceba que aí nós podemos falar com uma pessoa. É um pedido que está sendo feito para uma pessoa. Traga a mala, nós iremos viajar. Esse aí é um modelo do verbo trazer sendo conjugado aí, tá? No imperativo afirmativo, pessoal. Agora vamos entender o modo imperativo negativo, ou seja, é aquele modo onde a ordem, o pedido ou o convite é feito com uma negação. E nós temos aí também com o verbo parar, com o verbo trazer e com o verbo sair. Com o verbo trazer, nós temos na primeira conjugação não sofre flexão, com a segunda conjugação o tu, não tragas, não traga você, nós. Não tragamos, vós não tragais, vocês não tragam. E aí nós temos também um verbo com essa conjugação. Um exemplo: não tragam dinheiro, vamos usar cartão. É uma frase onde nós temos aí o verbo trazer no modo negativo, o imperativo do modo negativo. Vamos agora para as conjugações do verbo, pessoal, ver alguns exemplos de como nós podemos conjugar. Primeira, segunda e conjugação dos verbos. Já compartilho aqui com vocês alguns exemplos.
A primeira conjugação que nós iremos ver é com o verbo imperativo no modo afirmativo. E nós temos aí um exemplo do verbo cantar, comer ou partir. Tu canta, você cante, nós cantemos, vós cantai, vocês cantem. Esse aí é um exemplo com o verbo indicativo no afirmativo. Vamos agora para a conjugação no imperativo do negativo. O modo negativo, percebam que nós temos também aí com os mesmos verbos, cantar, comer e partir. Tu não cantes, você não cante, nós não cantemos, vós não canteis, vocês não cantem. Muito bom, pessoal. Aqui foi um pouquinho de alguns exemplos onde o verbo pode estar no modo imperativo, afirmativo ou negativo. E agora vamos falar sobre o modo subjuntivo. Já compartilho aqui com vocês. O modo subjuntivo, pessoal, ele pode ser entendido como aquele modo que tem uma dúvida, né? Que expressa uma dúvida, uma possibilidade que algo aconteça ou que poderia acontecer. No momento em que se fala, o tempo verbal é no futuro, né? Ele pode estar no presente ou no futuro. E aí o presente é onde acontece a situação no momento em que se fala. Também o subjuntivo nós podemos ter o pretérito imperfeito, que é quando estão dentro da situação, né? É considerado uma possibilidade que aconteça, ou seja, antes do momento em que eu falo, e também o tempo verbal no futuro, que são as situações consideradas possibilidades que podem se tornar reais, ou seja, futuramente. Então, o modo subjuntivo apresenta 3 tempos verbais. O presente, onde acontece a situação no momento em que é falado, o pretérito imperfeito, que são as situações que acontecem e tem a possibilidade de acontecer, que podem acontecer antes do momento da fala, e também o tempo verbal do futuro, ou seja, as situações que podem ser consideradas uma possibilidade futuramente, mas que ainda não aconteceram. Muito bom, pessoal. E por fim, vamos falar sobre os verbos no gerúndio, tá? O que são os verbos no gerúndio? Já compartilho aqui com vocês também. Aqui aparece para vocês. O gerúndio indica uma ação que ainda está em curso, ou seja, está em andamento, está acontecendo. Transmite assim uma noção de duração, de continuidade do verbo, ou seja, é algo que está sendo feito ainda. Compartilho com vocês aqui alguns exemplos de verbo no gerúndio. O verbo cantar, cantando. O verbo pular, pulando. Verbo correr, correndo. Verbo viver, vivendo. Verbo ouvir, ouvindo. Verbo sentir, sentindo. Então, percebam que eu tenho de um lado a conjugação do verbo, sem alteração, cantar, pular, correr, viver, ouvir e sentir. E do outro lado, eu tenho o verbo no gerúndio, com o acrescento do ando, ou do endo, ou do indo, a terminação para poder conjugar o verbo no gerúndio. Cantando, pulando, correndo, vivendo, ouvindo, sentindo. Vamos ver exemplos de frases que podem ter o gerúndio? Exemplos de frases com gerúndio. Já estou indo para casa. Raquel, você está estudando? Minha mãe anda correndo de um lado para outro. As horas foram passando e acabou não se fazendo nada. Está chovendo há 2 semanas. Maravilha, pessoal. Aqui foram alguns exemplos dos verbos nos seus modos e nas suas conjugações, as suas formas nominais, para que nós possamos ampliar os nossos conhecimentos. E antes de concluir a nossa aula, eu quero deixar aqui para vocês 2 links. Ou seja, esses links vocês irão acessar para poder dar continuidade aos nossos estudos. São vídeos que tem no YouTube, onde vocês vão poder ampliar os conhecimentos sobre o modo verbal dos verbos e também sobre as formas nominais do verbo. Então, eu já compartilho aqui com vocês os 2 links. Só é você copiar esse link, ir no YouTube e colar lá. Ele vai aparecer os 2 vídeos onde vocês irão ter a oportunidade de ampliar os conhecimentos sobre esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom descanso, nos encontraremos em um próximo momento. Tchau, tchau!